Vamos falar sobre foco roubado, mais uma live aqui do Te Cuida sobre este livro aqui, Foco Roubado, do Johann Hari. Bom, quem tá chegando aí na live, todos bem-vindos. Oi Camila, boa noite, Márcia, quem mais? Roseli, Roberta, Zaira, muito bem-vindas, todos vocês, saúde mental e psicologia. Por favor, conta para mim qual a cidade de onde você está assistindo esta live. Se você está aqui pela primeira vez no Te Cuida, conta para mim, deixa eu saber. Vamos conversar, vamos bater um papo sobre saúde mental e sobre foco, né? Déficit de atenção? Será déficit de atenção? Rio de Janeiro, a Márcia fala do Rio de Janeiro, saúde mental e psicologia fala diretamente de Maceió, duas cidades maravilhosas que eu conheço e adoro. Sejam muito bem-vindas. A primeira vez aqui nessa live, conta pra mim, quem mais? Qual outra cidade? Aonde o Te Cuida tá chegando? Conta pra mim, quero saber. Sou uma pessoa muito curiosa. Eu, Adriana Guaraciaba, estou pela primeira vez. Adriana, a Maria Belo Horizonte, não consegui ler o outro. Olha, Stuttgart, primeira vez. Aí sim, Ricardo, internacionalmente, não conheço Stuttgart. Belo Horizonte, estive aí pouquíssimo tempo, gostaria de ficar um pouco mais na cidade. Eu fui fazer aquele passeio de trem para Vitória. Bem legal. Conheço o Inhotim também. E quem tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar sobre foco, né? Primeiramente, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é esse canal que é feito para lembrar que você é a pessoa mais importante da estratosfera, do universo, de tudo que existe, né? E quem ficar comigo até o final da live vai ter o direito de escolher um numerinho para eu tirar uma frase ou uma cartinha de hello. Vamos ver o que vai acontecer hoje nessa live, né? Eu tenho o costume de fechar as minhas sessões com a parte mais intuitiva do meu trabalho. E aí a gente tira aqui uma mensagem, mas para quem interagir, conversar comigo, me ajudar a fazer essa live, porque gasta-se muita energia fazendo live, mas quando vocês participam, trazem perguntas, seus comentários, aí isso ajuda bastante. Equivan, Marcel, trabalho com arte terapia de ser psicólogo, que maravilhoso, adoro arte terapia, aprendi um pouquinho de arte terapia, mas não é minha especialidade. E que bacana ter você aqui, vamos trocar, né? Então, como é que funciona essa live? Essa live é assim, vou ler um trecho do livro do Johann Hari, que é um jornalista do The Guardian, do The New York Times, entre outros jornais maravilhosos aí do mundo, né? E ele fez uma super pesquisa sobre foco, porque ele percebeu, através do relacionamento com o sobrinho dele, que o sobrinho dele havia sido perdido para o celular. E aí ele ficou meio chateado e decidiu estudar um pouco mais a fundo. Então ele foi para um lugar pacato, passar 3 meses sem acesso à internet. No começo foi maravilhoso, depois ele sentiu crise de abstinência, sim. E aí ele foi relatando nesse livro, e como ele é jornalista, ele tem acesso a muitos cientistas, pessoas, autoridades do Vale do Silício e tal, e ele conversou com essas pessoas para entender melhor, né, como funcionam as redes sociais, esse tal desse algoritmo, e por que a gente não consegue mais ficar tanto tempo longe do celular, por que a gente está com dificuldade de leitura, por que tantos diagnósticos de déficit de atenção, principalmente em crianças sendo medicadas, né? Ao invés de ir para a raiz do problema, vão tapando o sol com a peneira ali, e isso não tá legal, né? Isso vai ter depois muitas consequências ainda, ao longo dos anos a gente vai ver, né?
Eu costumo dizer que é o novo cigarro, né? Daqui a pouco, daqui uns 10, 20 anos, vão olhar para trás, a gente vai olhar para trás e, meu Deus do céu, como que isso era permitido, como que não era regulamentado, como que não tinha nenhum aviso. Hoje em dia a gente tem diversos avisos no cigarro, diversas campanhas de conscientização. O mesmo aconteceu com o leite materno, né? A gente também teve uma época que foi desincentivada dar o leite materno para as crianças. Hoje a gente sabe toda a problemática disso. E em breve nós saberemos o problema que a gente está vivendo hoje, no presente, com as redes sociais, certo? Então eu vou dar uma lida aqui. Quem tiver interessado em assistir as lives anteriores, todas elas ficam gravadas no meu canal do YouTube. Aí é só colocar lá no YouTube Te Cuida com Y e procurar a live, vai estar lá gravada, pode assistir as outras. Quem tiver interesse em adquirir o livro, só procurar, né, na internet, Foco Roubado, do Johann Hari. Se precisar que eu digito direitinho o nome do autor, me chama no direct, eu respondo todos os meus directs. Bom, vou lá começar então aqui o conteúdo em si. Nadine, esse capítulo, desculpa gente, são vários capítulos do livro, e agora a gente está falando sobre o surto do estresse e como ele desencadeia a vigilância. Então, assim, quem entra meio desavisado nesta live fala, ué, mas esse canal tá falando de foco, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que foco é saúde mental? Esse livro é sobre saúde mental. Então, aqui, por exemplo, o comportamento de hipervigilância, ele atrapalha o nosso foco. E o que provoca o comportamento de hipervigilância? Normalmente, um estresse pós-traumático. Uma pessoa que sofreu violência na infância, abuso sexual ou luto precoce, enfim, várias, né, abandono, diversas formas de traumas e violências, essa pessoa, ou se a pessoa, por exemplo, tem um pai ou mãe alcoólatra ou adicto, viciado em alguma outra droga. Todos os dias essa criança ela precisa ficar hipervigilante quando ela chega em casa, porque ela não sabe o que vai acontecer, qual vai ser a próxima cena, qual que vai ser o próximo quebra-quebra, qual que vai ser a próxima gritaria. E aí ela desenvolve essa hipervigilância e aí ela não consegue prestar atenção, por exemplo, na aula de matemática. Né? Então, às vezes, a gente vê uma criança e acha que ela está com déficit de atenção, mas na verdade não é déficit de atenção, é excesso de atenção ao perigo iminente que ela vive todos os dias em casa, né? Então, por isso que precisa olhar direitinho para isso. Esse capítulo é sobre isso, porque ele começa falando das redes sociais, depois ele vai investigando mais a fundo, porque o assunto é foco. E ele fez um trabalho bem bacana. Então, Nadine é uma médica que atende essas crianças, que o severo trauma que Robert experimentou havia sido devastador, mas também passou a ver que a vida em Bayville, meu inglês, né, vai nessas, com todo o estresse que gerava, era o que corroía a atenção. Os pacientes dela que não haviam sofrido de abuso infantil ainda viviam boa parte do tempo preocupados, com receio de serem despejados, obrigados a passar fome ou levar um tiro. Ela está falando que essa médica era de um bairro relativamente pobre lá nos Estados Unidos, né? E ela percebeu o comportamento dos pacientes dessa maneira. Viviam sobre uma constante pressão de baixo grau. Então agora o Johann, ele está indo já para um aspecto mais social. Que sociedade é essa que a gente está vivendo, que causa o comportamento de hipervigilância e aí a gente tem esses excessos aí de falta de foco. O Ricardo, será que ainda está aí na live para passar uma visão diferente aqui do que a gente conhece no Brasil? No Brasil a gente sabe, né,
por conta da desigualdade social, a gente tem um índice de violência bem alto que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Quem mora nas grandes cidades, aí como tinha pessoas do Rio de Janeiro, Maceió também é uma cidade muito bonita, mas que tem várias questões com a violência, né? Enfim, quando me explicou isso, eu quis entender, será que existem outras formas de estresse que afetam a atenção? O que ocorre com aquele bem menos angustiantes do que o abuso sexual? Descobri que a evidência científica disso é um pouco complicada. As evidências em laboratório mostram que se é submetido a um estresse de leve a moderado, terá no curto prazo um desempenho melhor em algumas tarefas que exigem atenção. Aí a Márcia coloca, Rio tem muita violência, né? E também tem muita propaganda da violência do Rio, mas é outra história. Mas realmente, no Brasil em si, a gente tem muita violência por conta da desigualdade social. E no Rio de Janeiro isso é agravado porque o Rio, como ele sendo um estado fininho assim, ó, as desigualdades moram muito pertinhos, né? Muito, isso atrapalha tudo. Mas, e se esse estresse for prolongado? Nessas circunstâncias, mesmo os níveis leves de estresse podem alterar significativamente os processos de atenção. E foi isso que uma equipe científica descobriu em um estudo típico. A ciência é tão clara a esse respeito que, em resumo recente, explicou: é óbvio agora que o estresse pode causar mudanças estruturais nos cérebros com efeitos a longo prazo. É óbvio, né? O cortisol vai atuar ali. E aí vai ter um desdobramento ainda pior, que é um outro sintoma, né? Então ele começou a questionar, por que isso é assim? Uma razão é que o estresse costuma disparar outros problemas que sabidamente também minam a nossa atenção. Por exemplo, o professor Charles Nunn, um destacado antropólogo evolucionário, investigou aumentos de casos de insônia e descobriu que temos dificuldade para dormir quando experimentamos o estresse de hipervigilância. Se não se sente seguro, é incapaz de descontrair, de relaxar, e o corpo fica dizendo, só corre perigo, fica esperto. Se você corre perigo, fica esperto. E aí a pessoa não descansa. Para poder lidar realmente com a insônia, Charles concluiu que precisamos aliviar as fontes de ansiedade e estresse para efetivamente tratar a insônia. Então, olha aí, a pessoa começa com um nível de estresse alto, esse nível de estresse vai ativar o comportamento hipervigilante, esse comportamento hipervigilante vai atrapalhar o sono da pessoa e aí vira uma bola de neve, vira uma questão crônica, né? Porque ela sem dormir vai piorar a capacidade de atenção dela, vai piorar várias coisas fisiologicamente falando, né? O sono, eu gosto de falar assim, o sono é o melhor antidepressivo. E aí se a pessoa, e melhor ansiolítico que existe, se a pessoa não dorme bem, fica difícil ela ter esse estilo saudável de vida, né? Com um estresse mais controlado. E aí ele fala que tem outras causas também mais profundas, né? Eu queria entender, ele diz, o que acontece em sua capacidade de pensar com clareza quando você está com estresse financeiro, por exemplo. Então, assim, eu acompanhei agora, né? Eu atendo na clínica, já tem alguns anos, 5 anos. E uma das pessoas que eu estava atendendo estava passando por um estresse financeiro tão grande, assim, do ponto de vista dela, né? Obviamente, porque ela não sabia lidar com essa situação, que aí disparou ansiedade, disparou pensamento suicida, disparou o desespero mesmo, né?
Então, assim, como que a pessoa vai ter saúde mental se ela está passando por um estresse financeiro? E o nosso mundo atual, né, ele o ambiente é propício para que a gente viva um estresse financeiro. Aprendi que isso vem sendo estudado minuciosamente em Chicago e faz parte de uma equipe dedicada a colhedores de cana-de-açúcar na Índia. Eles testaram aptidões de pensar antes da colheita, quando os trabalhadores estavam sem dinheiro, e depois da colheita, quando eles já tinham uma certa quantia. Constatou-se que, quando dispunham de alguma segurança financeira, ao final da colheita, eram em média 13 pontos de QI mais inteligentes. Então, assim, quem não passa por estresse financeiro não consegue entender o que uma pessoa com estresse financeiro está passando, né? Por que ela não acha a solução para sair dali? Então, ele fala, quando você está preocupado com a sobrevivência financeira, tudo, absolutamente tudo, de uma máquina de lavar que quebrou ou um sapato do filho que perdeu, vira ameaça a sua capacidade de tocar o barco em frente e até receber o seu novo pagamento. Então, como o estresse financeiro atua, né, na vida da pessoa, como isso pode prejudicar e causar, aí vamos falar assim, mas a pessoa que se colocou nessa situação, é consequência, tarará. Não, nem sempre. A gente precisa avaliar o contexto social, né? Enfim, e aí ele fala, né, de uma das possíveis soluções, que ele vai falar mais para frente das soluções. Então, ele fala que a médica, como que a médica vai ajudar, né, uma pessoa que está passando por um estresse financeiro? O que ela vai receitar? Dá para ela receitar um cheque caindo na conta, um Pix? Nadine, a médica, diz que é preciso aumentar os recursos disponíveis para que fiquem à altura dos problemas que as pessoas estão enfrentando. E aí o Johan pensou, o que isso significa aplicado ao nosso estresse financeiro? Acontece que há um lugar que respondeu essa questão. Foi feito isso, não é um estudo científico, foi efetivamente feito. Na Finlândia, em 2017, junto com o governo, partidos de centro e de direita decidiram tentar um experimento político e os cidadãos ao redor do mundo têm sugerido regularmente que devemos dar a todo mundo uma pequena garantia de renda básica todo mês. O governo então diria a você, estamos dando uma pequena quantia de dinheiro para cobrir o básico, que é casa, comida e roupa lavada. Mas, não mais do que isso. Você não precisa oferecer nada em troca. Queremos apenas que esteja seguro e conte com o mínimo necessário para sobreviver. Essa ideia tem sido debatida por todos. O presidente republicano Richard Nixon, do presidente Nixon a presidente Young. Então, é uma coisa que já foi tentada, estudada, aplicada, por exemplo, na Finlândia, que ela colocou só 2.000 pessoas com idade entre 25 e 58 anos e disseram, pelos próximos 2 anos, vamos dar 560 euros, que é equivalente a uns 3.000 reais, pelos próximos 2 anos. Junto à medida, o governo montou um rigoroso programa científico para ver o que aconteceria em seguida. Ao final do projeto, publicou os resultados. O Johan entrevistou 2 dos principais cientistas que trabalharam nele. E o que eles disseram, né? As diferenças foram muito significativas.
Isso é, a partir do momento que as pessoas passaram a receber uma renda básica, sua capacidade de foco melhorou significativamente. Ele disse que não havia conseguido descobrir a razão exata, mas problemas com dinheiro, de fato, prejudicam a concentração. Se você precisa se preocupar com a sua situação financeira, isso tira um bocado da capacidade do seu cérebro. Então, hoje em dia, a gente vê isso talvez como uma utopia, né, para todo mundo, mas o fato é que a inteligência artificial está aí, está funcionando, os algoritmos estão fazendo diversas coisas que antigamente eram os humanos que faziam. A gente sabe que isso vem acontecendo ao longo da história, mas imagino que nunca de uma forma tão acelerada quanto essa. E a questão é, não adianta ter produto, ter mercado, criando coisas, fabricando coisas, se as pessoas não puderem consumir. E também não adianta consumir coisas se o planeta não sustentar isso. Se a gente destruir a galinha dos ovos de ouro, que é o planetinha Terra, né? Então, todas essas reflexões... Oi, boa noite. Quem fala aí, Nilma, é isso? Boa noite, seja bem-vindo a esta live. Tô falando aqui igual a... Engatei aqui, ó, e fui. Bom, se você chegou aqui, conta pra mim, Nilma. Primeira vez ou você já está retornando aqui à live? Estou continuando o livro Foco Roubado, do Johann Hari, falando sobre saúde mental de uma forma um pouco mais profunda, né? A Márcia coloca, muito interessante, obrigada pela sua participação. A Márcia está lá no Rio de Janeiro. E a Nilma está onde, Nilma? Conta para mim. Qual a cidade que você está assistindo aqui essa live do Te Cuida? Bom, aí ele fala assim, né? Vamos lá. Bom, a questão, eu estava falando... do Pará, muito bom, adoro. Não conheço o Pará, adoraria conhecer. Conheço vários paraenses que são pessoas maravilhosas. Marabá. Bacana. Então, a questão da financeira, né? Porque a gente precisa de estabilidade. Aí depois ele completa aqui, né? Quero ser honesto sobre algo que complica o argumento que venho propondo neste livro. Existe uma maneira pela qual aquilo Nadine tinha a me ensinar também a ciência mais ampla do estresse com o qual tive contato depois. Desafio o teor mais amplo daquilo que eu estou escrevendo aqui. Então, o Johann coloca, né? Obviamente, esse assunto ele foi começando a procurar a raiz do problema, foi cavucando. Ele fala, você pode perguntar, se um homem tem tendências de contrabalancearem e que estejam acontecendo ao mesmo tempo, tornando nossa atenção melhor? Nadine tem mostrado que experimentar violência prejudica a capacidade de focar, mas ao longo do último século houve grande diminuição da violência no mundo ocidental. Sei que isso vai contra o que vemos no noticiário, mas é um fato. Então eu gosto sempre de dar um exemplo aqui na live que, apesar de não parecer, a humanidade está evoluindo, né? Não precisa ir muito tempo atrás, a gente tinha enforcamento em praça pública assistido por crianças aqui no Ocidente. Eu sei que ainda existe isso no mundo, né? Inclusive uma cliente minha foi para a Tailândia e disse que lá as penas são tipo assim, o elefante pisar na sua cabeça, entendeu? É desse tipo as penas lá. Mas aqui, nessa parte que a gente tá, ainda a gente já não tem mais certas execuções em praça pública. A gente até tem, mas elas não são apoiadas pela maioria da sociedade e legalizadas. Antigamente era legalizado. Então a gente diminuiu a violência de um tempo para cá, né? O mundo ocidental vem diminuindo a violência.
é que o noticiário ele só mostra a parte que promove o medo, porque o medo vende muito mais do que a paz. É um fato, né? É só você estudar um pouquinho dos mecanismos da mente humana e como o marketing usa a psicologia para vender mais para você. Eu trabalhei por 10 anos no marketing e sempre numa empresa ética, graças a Deus, mas quando eu fui estudar marketing, aliás, quando eu escolhi que não queria trabalhar com marketing, era por conta da ética, justamente porque o marketing também serve para promover coisas que não são bacanas, inclusive políticos. É algo que parece contraintuitivo, em parte por sermos bombardeados o tempo todo por imagens de violência, ameaça na televisão e na web. O algoritmo também privilegia isso, né? Mas é assim, você tem uma probabilidade menor do que os seus ancestrais de ser atacado com violência ou assassinato. Tanto é que a gente está vivendo mais, né, hoje em dia. Não faz muito tempo, o mundo inteiro, em termos de violência e medo, era bem parecido com Byville ou pior, esse bairro pobre do qual ele está falando. Então ele fala, e como tem diminuído, poderíamos achar que essa tendência teria melhorado a atenção e o foco, né? Quero ser sincero a respeito desse fato. Será que essa tendência isolada, mas altamente significativa, que melhora o nosso foco, contrabalança todos os outros fatores que o dificultam? Será que compensa os efeitos imensos aumentos da máquina do capitalismo de vigilância e o aumento da insegurança financeira? Penso que, num cômputo geral, não compensa. Mas aprendi que há outra força contrária à atenção em nossa cultura e que vem aumentando ao longo do nosso tempo de vida. Então vamos lá, gente. Hipervigilância causada por trauma, estresse financeiro, a própria insônia, que é uma consequência da hipervigilância, né? Então todo um contexto social de violência atrapalham o nosso foco. O cerne desse capítulo hoje é isso. E aí ele finaliza. Como cultura, aqui no mundo ocidental, trabalhamos mais tempo a cada década que passa. Não sei vocês, mas eu tenho trabalhado muito mais. E hoje eu tenho o privilégio, né, de trabalhar de casa. Não sei se isso é um privilégio. Mas quem tá aí na casa dos 50 como eu, sabe que a gente vem trabalhando cada vez mais, né? Não sei vocês que estão aí nessa live, quem está trabalhando mais? Quem percebe-se trabalhando mais? Então tem o Ed Dess, professor de psicologia que entrevistei, disse que a cada ano é acrescentado um mês aquilo que em 1969 era considerado um expediente em tempo integral. No início do século XXI, o Serviço de Saúde do Canadá decidiu estudar como as pessoas do país gastavam o tempo no trabalho. E eles estudaram mais de 30 mil pessoas e acabaram produzindo uma pesquisa sobre isso. Chegaram à conclusão que, à medida que as horas de trabalho vão estendendo mais e mais, as pessoas tornam-se mais dispersas e menos produtivas. Essas cargas de trabalho não são sustentáveis. Então, é assim, as empresas acham, os patrões, sei lá, quem contrata mão de obra, acha que vai comprar mais horas, vai ter mais resultado. E aí o que ele está falando aqui, que numa pesquisa feita com uma base robusta, 30 mil pessoas no Canadá, provou que isso é o contrário. Se as pessoas trabalhassem menos horas, elas entregariam muito mais, né? Então, só compreendi a plenitude das implicações disso para a nossa atenção quando visitei 2 lugares que havia feito experimentos de maneira a reduzir radicalmente a quantidade de estresse que as pessoas experimentavam no trabalho. São
locais a 16 mil quilômetros de distância um do outro, e seus experimentos são bem diferentes, mas acredito que ambos têm grandes implicações de como podemos reverter os danos à nossa atenção. Então, outra coisa que está causando muito dano à nossa atenção é o excesso de trabalho. E aí você me pergunte o que você quiser, mas eu mesma me pergunto como a gente vai poder mudar isso culturalmente. Eu pergunto, e aí, o que vocês pensam sobre isso? Me contem aí nos comentários, quem que tá me acompanhando, né? Bom, esse era a parte do capítulo que eu iria passar hoje aqui na live, dos primeiros vislumbres de solução mais profundas para a falta de foco que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, assim, a gente pode trabalhar menos se a gente tiver uma sociedade mais justa, se a gente tiver uma sociedade mais equilibrada. E isso a gente vai conseguir se organizando, a gente vai conseguir se a gente trocar mais ideias, se a gente se unir mais. Tema difícil, a Márcia coloca. Difícil, o Johan fala sobre isso, Márcia, você não estava na outra live, mas é tão difícil quanto era uma mulher votar na década de 60. E a gente conseguiu. Hoje a gente vota, né? Por exemplo, era tão difícil quanto uma mulher ocupar um cargo público na década de 60. Parecia impossível. Mas não é impossível. Hoje a gente tem muitas mulheres na política, já tivemos presidenta, então é possível, né? Mas para isso a gente precisa se organizar, a gente precisa cobrar, a gente precisa privilegiar pessoas que pensam com essas ideias e assim vai. Então a questão toda está na nossa organização. Saúde mental, gente... eu sou terapeuta, mas a terapia não é uma panaceia, a terapia vai ajudar bastante, mas o que vai ajudar mais é a gente conversar, se unir, uma organização, união, organização, chances, é isso? Isso mesmo. Então, sair um pouco da rede social e encontrar os amigos, tomar um café juntos, ir na praça, fazer uma caminhada no mundo ao vivo, né? De carne e osso, para a gente se encontrar mais por aí. No meu canal aqui eu incentivo muito isso, tá bom? Queria pedir aí para Márcia, que foi quem mais participou da live, Márcia, vou tirar uma mensagem para você. Escolhe para mim, por favor, um número de 1 a 365. A Márcia fala, acredito muito na terapia para equilibrar o indivíduo. Sim, e a sociedade também, tá? A gente está aí com a NR1, né, para as empresas, em breve, para poder ajudar. Você quer escolher um número, Márcia? Escolheu 33. Olha lá. Vamos pegar uma mensagem aqui, especificamente... para a Márcia. Obrigada pela sua participação, obrigada a todos que assistiram a live. Fui na terapia hoje, parabéns, Nilma, por essa sua decisão. Olha, Márcia, a mensagem para você. A ligação com o bem, com os espíritos de luz, fortalece a imunidade e é a nossa melhor defesa, tá bom? Muito obrigada. Na quinta-feira, às 19 horas, estarei aqui novamente para mais uma live com o tema, próximo capítulo é os lugares que descobriram como reverter o surto de velocidade e exaustão, tá bom? Então, a gente vai falar mais sobre isso. Amanhã, fiquem ligados aí no meu stories, vou abrir para quem quiser se inscrever, né? Para fazer um trabalho energético que eu faço, que eu promovo todas as semanas no mês, tá bom? Se tiver interesse, se quiserem também agendar uma entrevista de avaliação para fazer terapia comigo, me mande um direct, um WhatsApp, o link que tá na bio e eu leio e respondo todos os meus directs, tá bom?
Muito obrigada por assistir a live vai ficar gravada no YouTube. Quem tá assistindo aqui pelo YouTube, vai lá no Instagram, manda mensagem da mesma maneira e coloque seus comentários. Ajuda a gente a divulgar aí esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada. Fica bem e te cuida.